Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é 22 de junho de 2020. Acabamos de passar pelo solstício, pela lua nova, com o eclipse do Sol. Esse ano de 2020, estamos mais ou menos na metade. Eu sou Ivan Guerrini, sou físico de formação, de graduação. Tenho meu mestrado em física aplicada, doutorado também, pós-doutorado. E trabalho com astrologia arquetípica, que juntando com física quântica, teoria do caos e as demais ciências que emergiram a partir do século XX, com um novo foco de ciência, com nova determinação e denominação com outros filósofos da ciência, formam aquilo que a gente chama de astrologia sagrada, porque é uma integração de conhecimentos. E a gente usa isso não para adivinhações, mas a gente usa isso para alcançar o autoconhecimento e, portanto, a saúde mais integral, integralizada. Nós chamamos isso de saúde integral. Nós todos estamos em busca dessa saúde mais integralizada, onde todos os conhecimentos fazem parte. Ok? Muito bem. Estamos aqui com o mapa do momento, né? Vocês estão aqui vendo o ascendente horário em Aquário. O Saturno está ali pertinho do ascendente, mas não é tão perto assim, né? O Saturno está retrogradando no grau meio, mais ou menos, de Aquário, e o ascendente já está quase no 15 de Aquário. O ascendente está no grau, está na metade, mais ou menos, do signo de Aquário. Aqui nós temos em Câncer 3 planetas pessoais, o Sol, Mercúrio retrogradando e a Lua, que já está mais para o final, praticamente no grau 23. Então, amanhã ela deve sair de Câncer e entrar em Leão, mas nesta noite ela faz uma oposição, já está fazendo, na verdade, uma oposição a Plutão e a Júpiter, que estão juntos aqui no final de Capricórnio, os dois retrógrados. Bom, na verdade, assim, esse é o mapa do momento, ajuda, esclarece muita coisa. Vocês estão vendo, por exemplo, Marte aqui no final de Peixes. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, né, ele entra no signo seguinte, que é Áries, e vai se aproximar de Quirón, que está no grau 9. Quirón, que está quase parando. Em julho, ele para e começa a retrogradar. Ok? Até que ele andou bastante, né? Porque 2019, 2018, até 2017, Quirón estava com uma velocidade ainda menor, que é a zona do zodíaco onde Quirón mais fica lento, é essa aqui. Né? Ele está começando a andar um pouquinho mais rápido, mas essa aceleração, porque é um delta da velocidade, é aceleração, segundo as últimas pesquisas, se dá aos poucos, né? Se dá lentamente. Mas é interessante a gente acompanhar esses movimentos todos dos astros. Cada um tem o seu movimento, porque cada um tem seu ciclo, e a astrologia trabalha com ciclos. Nós todos passamos por ciclos, por isso que a astrologia, no fundo, é um espelho da nossa caminhada nesta vida. A astrologia não é determinística, a astrologia não dá para a gente entender como se fosse uma planilha, ou uma bula, ou uma receita, porque ela precisa de interpretação, ela precisa da hermenêutica, ela precisa de uma filosofia diferenciada embaixo, como todo conhecimento precisa. A astrologia também precisa. Quando a gente quer pegar a astrologia e fazer desse conhecimento um conhecimento determinista, isso vira horóscopo de jornal. E aí não serve para nada. Bom, muito bem. Eu queria levantar uma questão aqui, né, olhando esse mapa do momento, uma questão dos trânsitos. Né? Cada um poderia olhar aqui onde está o Sol. O Sol está agora no grau 2 de Câncer, mas onde o Sol cai no meu mapa? Eu teria que pegar o grau 2 de Câncer e colocar no meu mapa para saber em que casa que ele está, quais aspectos que ele faz, etc.
né? Onde está Mercúrio, onde está a Lua no meu mapa de hoje? Eu teria que pegar a posição do Sol, do Mercúrio, da Lua e colocar no meu mapa. Cada um teria que fazer isso daí. Muito bem. Os trânsitos mais difíceis não são de Sol, de Mercúrio ou de Lua. Eles podem ser indicativos de muita coisa interessante. Vale a pena a gente até saber disso. Mas os trânsitos mais pesados, difíceis, eles são os trânsitos de Saturno para frente, né? O Saturno agora no primeiro grau de Aquário e reentrando em Capricórnio. Quem tem um Sol por aqui está com o trânsito de Saturno em cima. Quem tem uma Lua por aqui está com o trânsito de Saturno em cima. Quem tem um ascendente por aqui, idem, né? Quem tem um Sol no grau 24 de Capricórnio, aproximadamente, está com o trânsito de Plutão e Júpiter retrogradando em cima do seu Sol, né? Quem tem um Sol, ou uma Lua, ou um ascendente em torno do grau 9 de Touro, está com Urano em cima. E aí eu queria fazer uma reflexão assim: nossa, você vai passar Plutão em cima do seu Sol. Puxa, você vai passar Urano no seu ascendente. Ou Quirón. Muitas vezes o trânsito de Quirón não é brincadeira. Eu tenho visto, aliás, nos últimos anos, os clientes que eu atendo, os trânsitos de Quirón, eles não são brincadeira. Então, quando eu falo de Saturno para frente, eu estou englobando Quirón, tá? Saturno, Quirón, Urano, Netuno, Plutão. Tá? Isso para ser breve, para ser resumido, né? E, bom, muito bem. Quando a gente pega, né, um trânsito desse, né, por exemplo, um Urano no Sol ou um Plutão no ascendente, na Lua, alguma coisa assim, a gente fala, nossa, que peso, né? Que paulada, que breque, que freio, que travada, que crise, né? A gente resume tudo isso dizendo, nossa, estou passando por uma crise, mas também, olha só, estou com Plutão no meu ascendente, estou com Plutão na minha Lua, ou Urano no meu Sol, e assim por diante. Mas o que eu quero trazer hoje é uma reflexão assim. Ninguém passa por um trânsito desse à toa. Eu, por exemplo, me despertei para o interesse pela astrologia quando passei um trânsito duplo de Plutão e Quirón em cima da minha Lua, que está em Sagitário. Então, lá no final da década de 90, eu tive Plutão e Quirón que se juntaram, por um acaso, tinha minha Lua natal ali, eles passaram em cima da minha Lua e foi aí que eu conheci a astrologia, fiz a primeira leitura de mapa da minha vida, comecei a me interessar pela astrologia, porque eu vi que isso daqui é um conhecimento que vai muito, muito, muito além do conhecimento clássico e que vale a pena investir tempo, interesse e energia num conhecimento desse aqui. E de lá para cá, fazendo cursos, estudando, lendo cada vez mais sobre isso, porque é uma coisa muito chamativa, muito interessante, muito gratificante quando a gente conhece. É uma ferramenta excelente. Os meus clientes todos sabem disso. O que eu quero dizer com os trânsitos hoje, gente, é assim: o universo, e se a gente quiser, pode colocar a figura divina aí, do jeito que vocês pintam esse divino. Esse divino pede através da natureza. Esse divino pede através da natureza. Aliás, ele se manifesta através da natureza. Nós temos a ideia do panteísmo e nós temos a ideia do panenteísmo, né? As duas são semelhantes, mas tem uma pequena diferença que eu não vou entrar em detalhes agora, mas, de uma forma geral, é ver Deus, ver o divino na natureza. Okay? Então, quando você fala de tomar um floral, por exemplo, você está falando de incorporar aquela flor, aquela planta, aquela árvore, ou aquele sistema natural na sua vida, trazendo para você a energia, que na verdade não é bem energia, é uma informação quântica daquele sistema que você traz para você
desde que você faça conexão com aquele sistema, desde que você seja e se coloque como um sistema aberto. Aí sim você recebe, você fica pronto a receber aquelas informações quânticas. Muito bem, por que acontece um trânsito? Porque esse divino da natureza é mau? Por que você passa por um trânsito de Plutão na Lua, por exemplo? Porque Deus é ruim? Porque Deus esqueceu de você? Porque Deus foi embora e largou você se ferrando naquele momento, ou naquele tempo, ou naqueles anos? Por que você passa um trânsito de Quirón no ascendente e perde o chão? Porque Deus sumiu? Porque Deus não existe? Vou colocar para vocês a minha visão sobre isso. Muito pelo contrário. Eu tenho uma visão divina muito ampliada hoje. Já passei por vários caminhos e eu adoro poder refletir de mente aberta sobre isso. Adoro ser um livre pensador sobre isso. Adoro poder quebrar dogmas. Wherever I am. Understand what I mean? Wherever I am. Não importa onde eu esteja, não importa o grupo onde eu esteja, eu preciso me permitir quebrar ou questionar algum dogma, não por mal, mas para querer saber, para poder crescer, para poder ir além. Well. Por que esse divino permitiria um trânsito pesado para a evolução? Mas onde fica o auxílio, a ajuda desse divino? Seja ele o Deus, seja ele o Mestre Jesus, seja ele o Espírito elevado, seja ele qualquer mestre, seja ele o guru, seja ele os mestres ascensos. Da forma que você conceber esse divino, não importa. Por que esse divino permite que você passe um trânsito difícil, pesado e tenha perdas, porque crise normalmente tem perdas. Ou você perde alguém, ou você perde uma coisa, um trabalho, um emprego, uma situação, ou você perde crenças, modo de olhar para a vida, modos de ver o mundo, o outro, a relação afetiva. Porque o universo está pedindo para você, quebre, senão você não avança. No pain, no gain. Right? You understand it? Se você realmente entende isso, você avança. Ah, mas e se eu tenho medo da crise? O que eu faço? Vai para o seu médico e ele vai te dar uma receita de um tarja preta, ou tarja vermelha, whatever, e você vai ficar estagnado. Você vai pegar toda a batata quente e jogar embaixo do tapete e falar, vou esperar passar a crise. E se você entender de astrologia, você vai falar, vou esperar esse Plutão sair do meu Sol e da minha Lua. Mas não é para isso. O divino está permitindo que você cresça. O divino está dando uma oportunidade de você crescer. Ah, mas como é que você prova? Não prova. Nesta região de conhecimento, não existe uma coisa chamada prova, como se diz na ciência clássica. A prova da ciência clássica é por repetição. Você repete pelo menos 30 vezes e usa o teste T ou outros testes estatísticos para mostrar que aquilo vale. Quando você entra numa zona de subjetividade, quando você entra na zona do sagrado, que é dado pelas condições da transdisciplinaridade, quem quiser vai lá e lê a carta da transdisciplinaridade, quando a gente entra nessa zona do sagrado, do não material, do quântico, não dá para a gente falar em provas clássicas. Nós estamos falando de uma ferramenta que age num outro mundo, não age nesse mundo quântico. No mundo quântico não tem provas clássicas. Por isso, muitas dificuldades da pessoa
para as pessoas entenderem o que é esse mundo quântico. Tanto as pessoas reducionistas, clássicas, mecanicistas, cartesianas, quanto as pessoas que se dizem trabalhar com física quântica, mas não sabem o que estão falando. Não sabem. Não é que eu sei, não. Quando eu falo isso, não sabem, não quer dizer que eu sei e eles não sabem. Eu quero dizer assim, é uma zona tão rica, tão poderosa, e tão não falada, e tão não ensinada, que cada um precisa fazer o seu percurso, mas com coerência. Precisa ter uma lógica, mesmo não linear, e nós estamos falando de regiões não lineares do espaço-tempo, precisa ter uma lógica não linear, quântica, transdisciplinar, que permeia tudo isso e que dá suporte a tudo isso. Senão, você distorce, você fica fora de prumo e nem sabe que está fora de prumo. Muito bem. Trânsitos pesados, como de Plutão, de Urano, de Quirón, de Saturno e às vezes de Netuno, não são para nos fazer mal. Eles podem aparentemente estar fazendo mal a cada um de nós que passa por um trânsito desse. Mas esse mal é relativo. Esse mal é uma necessidade para você enxergar novos caminhos. Esse mal, entre aspas, não é para você entrar no tarja preta, no tarja vermelho. Isso não quer dizer que você não possa tomar um remédio quando está numa crise mais forte. Remédios alopáticos servem para isso, ainda bem que existem. Você vai, toma, mas é por um período. Por que um floral ou uma homeopatia não funciona quando a crise está muito forte? Porque tira o chão da gente. Porque a gente não imaginava, não esperava. Heráclito, 4 séculos antes de Cristo, já dizia: se você não esperar pelo inesperado, não vai encontrar a verdade. E quem é de nós que foi ensinado a esperar pelo inesperado? Quem de nós foi ensinado a construir o dia de amanhã completamente novo e se refazer e se reinventar? Quem de nós foi? Qual escola que ensina isso? Qual igreja que ensina isso? Qual caminho? Qual grupo de WhatsApp que ensina isso? Nós temos que achar isso, esse caminho, porque esse é o nosso caminho. E aí só com busca de si mesmo, só com autoconhecimento. Resumindo, trânsitos são permitidos por esse divino maravilhoso para a gente dar saltos na nossa evolução. Tempos de crise, fechamentos de ciclo, sabe para que servem? São aqueles famosos choice points, são pontos de escolha. Nesses fechamentos de ciclo, até começar o novo, tem um pequeno trecho, um pequeno período, que pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses. Esse período, essa zona de transição, que muitas vezes são marcadas por eclipses, e nós estamos numa fase de eclipse, agora nesse meio de 2020. Essa zona de eclipse muitas vezes indica uma zona de transição, de fechamento de ciclos e começo de novos ciclos. Essa zona é chamada de choice points. Gregg Braden diz bastante sobre isso. Se vocês procurarem, Gregg Braden, um dos grandes pesquisadores, cientistas, pensadores desta fase de vida, deste século XXI. Choice points servem para nós escolhermos o que queremos ser doravante. Então, pensem que os trânsitos difíceis não vieram e não vêm para nos sufocar ou para nos destruir. Eles vêm como uma chance para nós subirmos, para nós fazermos novas escolhas, subirmos degraus na nossa evolução, entendermos mais,
Estamos aqui para evoluir. Não estamos aqui para tomar tarja preta a vida toda e jogar toda a nossa crise, todo o nosso choro, toda a nossa frustração embaixo do tapete, esperando aquele trânsito difícil passar. Understand it? Hope so. Obrigado pela atenção e voltamos em breve com novos assuntos sobre astrologia sagrada. Aqueles que gostaram, coloca aí o sinal que gostaram. Se inscreve no canal, que a gente sempre vai estar falando sobre temas novos da astrologia sagrada. Abraços a todos.